Estamos de volta e vamos seguir com o CB Poder. A educação no Brasil vem enfrentando algumas dificuldades. As trocas no comando do INEP, instituto responsável pelo Enem, e o contingenciamento de verbas, que acabou sendo revisto, são só alguns exemplos. Qual o impacto disso tudo para os estudantes, que inclusive se preparam para o Enem na próxima semana, e o que o governo tem feito na área? É o que você fica sabendo a partir de agora no CB Poder, que já está no ar. Correio Brasiliense, TV Brasília, Rede TV, juntos em mais uma edição ao vivo do CB Poder. Também estamos em transmissão simultânea nas redes sociais do Correio, onde você pode interagir aqui com a gente. Na bancada hoje, as jornalistas Dades Quarize e Denise Rotenburg, do Correio Brasiliense. Também já está aqui com a gente o nosso entrevistado, o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Boa tarde, ministro. Falei o nome certo? Falou perfeito. Esse nome é muito difícil, pro meu gosto. Mas a culpa não é de vocês, é do meu pai e da minha mãe que botaram quando foram registrar. Pode chamar de Abraão. Pode? Pode. Vamos embora. Vamos seguir aqui. E eu queria começar, ministro, perguntando para o senhor como é que estão os preparativos para o Enem. Nós estamos aí há 9 dias, um pouquinho mais de uma semana. Os alunos podem ficar tranquilos, está tudo certinho para a prova? Desde a primeira vez que foi noticiado os problemas, eu falei que a gente estava trabalhando e ia resolver. Aquela gráfica, logo que eu entrei, tinha de fato a falência da gráfica responsável. Foi a primeira coisa, a gente resolveu na primeira semana. E desde então, né, até acompanhei aqui a abertura, a gente tem enfrentado, não por parte de vocês, mas por alguns veículos de comunicação, uma narrativa mentirosa. Realmente cheia de falácias mesmo. Uma delas, vários veículos, vários não, 2 principalmente, grandes veículos de comunicação, falavam que não ia ter Enem. E alguns parlamentares também de oposição falaram várias vezes, está muito documentado, que não iria ter Enem, não vai ter Enem, não vai ter Enem. Bom, gente, as provas estão todas impressas e já estão encaminhadas, já foi... Então o risco que estava sendo apontado da gráfica está totalmente suplantado, zero, já está impresso e já a maior parte das provas já está no local. No local de prova. No local de prova. São 5 milhões de jovens, brasileiros que fazem a prova, né? Brasileiros, até estrangeiros, e são quase 500 mil de pessoas envolvidas diretamente na preparação, não só logística, controle, logística, distribuição, na implementação, né, do Enem. E isso daí a gente vai ver acontecendo, eu acho que com uma das menores taxas de problemas da história. Eu não estou vendo absolutamente nenhum risco. A gente teve um teste antes, que é o Enseja. São 3 milhões de pessoas que fazem a prova. A prova, em termos de logística, é até mais complexa, porque são mais volumes, tem uma maior variabilidade de provas, de malotes a ser distribuído, e foi baixíssimo o grau de problema. Foi praticamente zero o problema, foi falta de luz em um local. Então, eu estou bem otimista quanto ao Enem. É o último ano que ele vai ser 100% no papel. O ano que vem começa a ser digital. E vai ser para quantas pessoas essa fase digital? Como é que ele vai funcionar? O nosso compromisso é que seja 1%. Serão oferecidos para quem quiser fazer digital 1% das vagas totais. Aqui em Brasília vai ser possível fazer digital? Para quem quiser? Todos os estados? Como é que é? Ou vai ser direcionado ali os que têm mais... A gente está selecionando grandes capitais, Brasília vai ser uma delas, para a gente começar com esse piloto. E caso haja qualquer problema, evidentemente a pessoa vai poder fazer depois a prova física em papel. E a partir daí, dessa primeira etapa, a gente quer subir rapidamente a quantidade de participantes do Enem eletrônico até acabar em 2026. A gente quer acabar com o Enem em papel até 2026, que é a parte mais que está alinhado com um mundo civilizado, né? Porque essa parte de fazer o exame em papel... E como é que vai ser? Eu só podia explicar assim os detalhes, já tem, como é que vai ser? O estudante chega, ele vai para um local de prova, até para evitar fraude, ele recebe um tablet, como é que vai ser isso? Vai ter computador na sala? Ele leva o seu, como é que é? Hoje, o que a gente está fazendo aqui não é inventar a roda, é copiar o que é bem feito lá fora. Hoje, se alguém quiser fazer um exame para entrar numa universidade nos Estados Unidos, aqui no Brasil, faz o exame. Eletronicamente, reconhecimento biométrico. Vai lá, está feito, tem fiscal, para ver que não haja fraude.
no horário combinado, no local combinado, faz o exame e está resolvido. Deu piriri, remarca, não perde o ano. Atrasou o ônibus, remarca, não perde o ano. É uma coisa muito mais civilizada, muito mais eficiente, muito mais barata, inclusive. Ministro, Pois não. o Brasil é muito desigual. Sim. Então a gente não pode comparar Brasília, São Paulo com Amazonas, o interior do Amazonas, que para chegar lá precisa pegar barcos e tudo mais. Como vai ser a preparação dos alunos para que eles possam fazer a prova digital? Porque isso exige um preparo deles, eles têm que ter um preparo na tecnologia e os professores também precisam estar qualificados para prepará-los, né? Vocês estão pensando nisso? Com certeza, a gente tem um programa de levar a internet para escolas remotas. As escolas locais já tem, está bem expandido, e a gente já está levando, eu acho que, se eu não me engano, são 5.000 localidades esse ano, remotas, por satélite, internet. Então, veja, é importante dizer isso. O governo Bolsonaro pegou um país quebrado. Houve o compromisso, o mercado e os agentes econômicos e as pessoas ficaram no aguardo, falando, será que agora é sério mesmo? Passou-se a reforma da Previdência, a nova Previdência está aí. Viu-se que não haveria quebra de contrato, apesar das mentiras que foram ditas. O Paulo Guedes vai ficar só 2 meses, Paulo Guedes está aí firme e forte até hoje, vai continuar. As coisas todas estão acontecendo ao contrário do terrorismo que foi feito. E à medida que isso vai se viabilizando, a confiança das pessoas aumenta. Esse ano a gente vai gerar 1 milhão de empregos. Há quantos anos a gente não tem a geração de 1 milhão de empregos? Por que a gente está descontingenciando, que a gente vai comentar provavelmente aqui? Porque a arrecadação está subindo. E por que a arrecadação está subindo? Porque está aumentando o número de empregos, as pessoas estão voltando a consumir, a comprar, a investir. Mesmo com essa crise danada aqui em volta dos nossos vizinhos, o Brasil está relativamente tranquilo, o câmbio está estável, a gente está atravessando tudo isso, vindo de uma situação que o país estava quebrado. A gente pegou o orçamento, assim, completamente no osso. Agora, o que a gente vai fazer nos próximos anos? A gente apresentou as linhas, administramos uma crise grave na boca do caixa, demos tranquilidade para todo mundo que os contratos vão ser respeitados, e agora a gente está fechando todas as nossas propostas de ação e várias delas já estão em implementação e já com alguns resultados aparecendo. Então, ao longo dos próximos anos, o que vai acontecer? Nas escolas do Brasil vai ter laboratório de informática. Precisa ter. Como você vai ter uma escola no Brasil sem ter acesso à internet? Como falar assim, não, vamos fazer uma escola sem livro e caneta, a gente vai ensinar as crianças a escrever com cinzel e com martelo. Assim, não tem cabimento. O que é a nossa disposição? Trazer ciência, razão, transparência, eficiência na gestão do ensino. E eu insisto na palavra ensino, porque quando a gente fala que o governo educa, ele entra numa área de valores. E esse é um governo liberal. Princípio do liberalismo. Nós, indivíduos, famílias, nos reunimos, abrimos mão de uma pequena parcela da nossa liberdade para termos mais conforto, mas não muito. E criamos a figura do Estado. O Estado não pode interferir diretamente em coisas essenciais minhas ou nos meu livre-arbítrio, se eu não estou atrapalhando ninguém. Eu tenho meus filhos, estou criando bem. O que o Estado vai se meter? Não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Está tudo bem educado. Então, assim, o que acontece? A gente tem que melhorar o ensino no Brasil. Tem que deixar de olhar como um veículo de doutrinação, de ficar educando. Você pega uma criança de 3 anos no restaurante ou andando na rua, está bem tratada, está bem cuidada, a criança está se comportando bem, você pensa assim, nossa, que criança bem educada pela família. E a escola ali ensina a ler, escrever, ensina um ofício. Competências, habilidades. Exatamente. Eventualmente, uma família pode ensinar a ler e escrever? Pode. Eventualmente, uma criança sem família pode ser educada pela sociedade através da escola ou de outro? Também pode.
mas não é a verdade para 95% das pessoas. Então é importante. O que a gente está fazendo no MEC, na gestão do presidente Bolsonaro? Trazendo critérios de gestão, transparência, eficiência, discussão científica, qual a abordagem de alfabetização. Tem muito dogma que as pessoas tiveram que engolir esses anos todos como se fosse verdade. E não é verdade. Ministro, o presidente Jair Bolsonaro criticou muito as provas do Enem do ano passado. Sim. Diz que tinha um viés forte, ideológico Sim. e tal. O que muda para as provas desse ano? Olha, a gente sempre respeita os contratos, sempre respeita os processos. A gente está tirando, gradualmente, tudo que tem a ver com ideologia e trazendo tudo que tem a ver com conhecimento, né? Dando ênfase em aspectos técnicos e não doutrinários. A gente não quer doutrinar ninguém. A gente quer dar liberdade para as pessoas escolherem o que querem fazer da sua vida. E aí o que acontece? É importante isso. Livro didático. Eu fico horrorizado quando eu pego os textos do livro didático para criança pequena. Criança pequena. 10 pênis espalhados pelo corpo. Eu peguei textos assim, horrorosos. Só que existem contratos que foram assinados. O livro está escrito na capa, 18, 19 e 20. Tudo que a gente faz no ambiente democrático, e nós somos, né, o governo é democrático, ele respeita a Constituição. Aliás, desde o começo tem defendido o respeito da Constituição. Não é o Poder Executivo que tem sido criativo, né? E o que acontece? Se eu tivesse plenos poderes, eu não mandaria o livro didático ano que vem. A gente tem que fazer sempre na margem. Então, respondendo objetivamente, eu acho que o Enem desse ano vai ter uma melhora perceptível, objetiva, muito clara, no tocante a qualquer questão de cunho doutrinário, ideológico, aquele ranço todo esquerdista, horroroso, e com ênfase em coisas objetivas, técnicas, científicas. Dá um exemplo para a gente, ministro. Pode falar, Dade. Eu analiso as provas do Enem e a qualidade do conteúdo cobrado, independentemente de ideologia, não é boa. Há questões que são incompreensíveis, mesmo especialistas não conseguem responder. Ou há textos enormes que obrigam os candidatos a ler para responder a uma questão, quando eles têm tão pouco tempo para responder. E, em geral não. Eventualmente, a questão não é clara. Ele leu todo aquele texto, perdeu tempo e não entende a questão e responde errado, porque não entendeu a questão. Objetivamente, por questões de segurança, regra, contrato, eu não pego a prova e faço a última revisão. Não sou eu que faço isso. Eu vejo os processos e as pessoas que estão fazendo isso e cobro elas. Isso não quer dizer que eu não sou responsável se o Enem vier errado. Eu sou, sim, o responsável por tudo que sai do Enem. Perfeito? Tudo que sai do MEC, eu sou o responsável. Eu nunca faria a disfarçatez de falar, eu não estou sabendo de nada. Então, objetivamente falando, eu estou criando as estruturas e os procedimentos para evitar que isso continue a acontecer. Mais do que esporadicamente vir e falar, não, dessa vez eu salvei a batalha, o jogo. Não, você tem que criar os processos e os procedimentos. Isso tem sido feito no MEC ao longo desses últimos 6, 7 meses. A gente continuamente tem apresentado os planos, as propostas, mexido nas estruturas e está aparecendo resultado. Visivelmente está começando a aparecer os resultados. O Enem digital Sim. vai dar um salto qualitativo no exame? Eu acredito que sim, pela flexibilidade que os exames digitais permitem quando você tem um instrumento, entendeu? Então eu sou defensor é uma coisa tão óbvia que assim é até de estranhar que a gente esteja começando a fazer isso agora. É que o Brasil viveu na era das trevas, é uma coisa bizarra as coisas que a gente vê. Mas tem coisas muito piores, né? Quando você pega o resultado do grande sucesso do modelo de educação no Brasil, a gente vê que o ensino de básico, de leitura, de escrita, é um fracasso retumbante. No terceiro ano, as crianças não conseguem ler escola, não conseguem escrever eu jogo bola, não conseguem fazer contas como 3 vezes 4
Agora, ministro, como corrigir esse gap que a gente tem aí, esse fosso que a gente tem entre o que o mundo pede hoje, que são pessoas educadas e preparadas, inclusive, para essa revolução digital que está vindo? A gente já percebe que nos Estados Unidos, por exemplo, entender de programação é quase tão importante quanto saber ler, escrever e fazer as contas básicas. Isso está se tornando cada vez mais primordial aí, prioridade na educação. Como fazer para tirar aí esse gap? Essa resposta o senhor vai dar só no próximo bloco, porque a gente vai sair para um break agora, mas volta já, o CB Poder volta bem rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Continue aí ligadinho no CB Poder. Viva com muito mais design, conforto e tecnologia. Seja bem-vindo ao Mundo Toyota aqui na Adara. Yaris Hatch XL Plus com taxa zero e parcelas a partir de R$ 699 no ciclo Toyota. Etios modelo 2020 com câmbio automático grátis. E tem promoção também para nova Hilux 2020 com versões a partir de R$ 139.990. Aproveite. Dê uma passadinha aqui na concessionária na Épia Sul e faça um test drive no novo Corolla 2020, o maior lançamento do ano. Toyota é na Adara. Nem sempre a culpa é sua em um acidente de carro, mas a dor de cabeça sim. Pelo menos era. Agora, com a Protect Car, você não precisará se preocupar com mais nada. Com planos a partir de R$ 69,90, protegemos contra acidentes, furtos, fenômenos da natureza e muito mais. Não importa o que aconteça, nós sempre estaremos prontos para te atender. Protect Car, uma nova forma de cuidar do seu carro. Vila Velute, hotel, spa e convenções. BR-060, quilômetro 23, sentido Goiânia. Para quem não aguentava mais a seca, uma boa notícia, as chuvas chegaram. Mas com pista molhada, a atenção tem que ser redobrada. E para se proteger, o caminho é andar com o carro sempre revisado. Os freios do seu carro têm que estar em dia. E isso vale também para os fluidos e para as pastilhas. Mas se infelizmente alguma coisa acontecer e você bater o seu carro, a Santa Fé estará aqui para resolver o seu problema, com profissionais capacitados e o pagamento facilitado no cartão de crédito. Venha para o Grupo Santa Fé. Seu carro novo, de novo. Venha conhecer a Steak Bull Churrascaria, sua melhor escolha para o almoço ou jantar na beira do lago. Do serviço de manobrista aos ambientes amplos e sofisticados, temos um atendimento customizado para você vivenciar todo o requinte do restaurante mais completo de Brasília. Aqui você pode saborear um completo buffet de saladas, sushis e sashimis, uma variedade de massas e pratos quentes e o principal, as carnes mais nobres da cidade. Faça parte dessa experiência. Loja de pneu é tudo igual? Então venha para a Lotus e conheça um novo conceito em centro automotivo. É só escolher uma das unidades, Avenida Hélio Prates, em Taguatinga, ou setor de oficinas do Sudoeste. Lotus Pneus, o centro automotivo mais bem avaliado de Brasília. Com o Ultra Clube e cartão Ultra Box, você sempre sai ganhando descontos exclusivos, pagamento parcelado e mais prazo. Faça o seu. Ofertas válidas para sexta, sábado e domingo. Frango Super Frango, R$ 4,95. Coca-Cola 3 litros, R$ 6,99. Cerveja Kaiser, R$ 1,55. Margarina Doriana, R$ 2,99. Coxinha da Asa Super Frango, R$ 6,99. Mistura láctea Mococa ou virada de Minas, a partir de R$ 3,1,89. Salsicha Resende, R$ 4,79 o quilo. Beba com moderação. Ultra Box, vem que tem. Entre potência, tecnologia e conforto, escolha tudo e faça um test drive no novo Corolla 2020, o carro mais vendido do mundo. Para fechar negócio esse mês, a Kyoto te dá até 7 mil de bônus na avaliação do seu usado. Tem mais oferta. Yaris Hatch XL 2020 com taxa zero em 24 vezes no ciclo Toyota. Kyoto, a melhor Toyota da cidade, agora em Taguatinga, 3772-6800. Estamos de volta para o segundo bloco do CB Poder, hoje com o ministro da Educação. Ministro Denise, no bloco anterior, você está rindo que eu não quis falar o nome do senhor de novo, né? Pode falar, está falando tão bonitinho. Está rindo. Está falando tão bonitinho. Denise disse que
como é que a gente faz para ganhar esse tempo aí, na verdade, que a gente perdeu como é que a na gente sai quesito educação? Como é que a gente sai dessa situação horrorosa que a gente Nós está? estamos muito atrasados nesse serviço. Então vamos lá, primeira coisa, fala a verdade. Se a gente está nessa situação horrorosa e fala assim, está tudo bem, está tudo maravilhoso, Paulo Freire, nossa, é maravilhoso, a gente não vai a lugar nenhum. Então, primeira coisa, vamos adotar critérios científicos para alfabetizar e para ensinar nossas crianças e nossos jovens. Tem que ter evidência empírica que funciona. Se for só porque é bonito e a luta do pobre e do oprimido contra o malvadão capitalista, esquece. Eu escuto bobagens na universidade, como a ciência burguesa, proferidas por professores. Que Herbert Marcuse, da Escola de Frankfurt, falava, escrevia, a ciência é burguesa, daí tem derivações. A matemática está a serviço do imperialismo, números são frios. Mas é a verdade. E a última, mais engraçadinha, é que a biologia é opressora. Quando a gente começa a discutir, não, mas biologicamente existem diferenças. Não, a biologia é opressora. Então, fala a verdade. Se você não fala a verdade e não reconhece seus erros, você não vai sair do lugar. A segunda coisa, não tem como fazer o ensino de alta tecnologia para uma pessoa que não sabe ler e escrever. Ler e escrever é a base para a pessoa ser livre. Isso mesmo. Educação e ensino não se trata de renda, de dinheiro. Esse pessoal de São Paulo mais aquele com cara de conteúdo, sabe? O liberalismo fala de liberdade. Você quer liberdade. Eu quero que as próximas gerações sejam capazes de ler e escrever para não serem enganadas por um demagogo, com mentiras. Quando você lê e escreve bem, você consegue andar pela cidade, você consegue aprender um ofício. Se você tem um ofício, você tem renda e não depende de uma bolsa esmola, que daí um partido totalitário ameaça, sim, tirar se não for reeleito. Então trata-se de liberdade. Alfabetizar é a base, é ali que está a nossa preocupação. Agora, ministro, deixa eu só fechar o gap. Okay. A questão da tecnologia, ao mesmo tempo, a gente tem um contingente de jovens que sabe ler e escrever e não tem acesso às novas profissões. E isso tem que ser rápido. Por isso que a gente lançou os novos caminhos. Ensino técnico no Brasil, outro preconceito esquerdófilo surreal. Não, ensino técnico é coisa para pobre. O filho do pobre tem que ser doutor. Na Europa, 50%, Alemanha, Inglaterra, na média, 50% dos jovens fazem ensino técnico. O técnico em contabilidade, ele tem mais chances de se formar um contador. Um técnico em eletricidade, ele tem mais chances. Uma coisa não exclui a outra, né? Pelo contrário, ele tem uma renda, a vida está cheia de imprevistos. Você leva um tropeção, você tem uma profissão, você consegue se levantar mais rápido. E você já tem o conhecimento técnico para conhecer mais a fundo a teoria. E os novos caminhos trata também de alta tecnologia. A gente está falando de drone, de informática, de novas profissões. Não é para fazer como no passado tinha o Pronatec. Curso não é piada, 14 bilhões de reais. Gastos na privada. Colocaram na privada, deram descarga. Você pega lá, curso de frentista. Não é piada. Então, assim, não tenho nada contra frentista. Frentista é uma profissão digna, mas tinha curso para frentista em município que não tinha nem posto de gasolina. Então, assim, é papo de maluco que a gente vê no Ministério da Educação. Para fechar, então, novos caminhos, a gente acredita que é um pilar, é bem mais barato que um curso superior, rápido impacto, menor desistência, e a gente vai expandir em 80% total de vagas de ensino técnico no Brasil. O ensino técnico no Brasil estava largado a tal ponto que a gente tinha no passado 2 milhões de vagas. Hoje em dia, após a quadrilogia petista, 4 mandatos do PT, a gente tem 1,8 milhão. Caiu absoluto. E a gente tem apenas 8% das vagas do ensino médio como ensino técnico. É um absurdo. O nosso objetivo é quase dobrar nos próximos anos o total de vagas do ensino técnico. Eu te cortei, desculpa. Ministro, como preparar os professores para esta nova realidade, que quem alfabetiza é professor. Sim. E nossos professores hoje estão sendo formados por ensino à distância. Grande parte dos professores está sendo formada pelo ensino à distância. E ensino à distância implica conhecimento de língua. Precisa ler para entender, para poder avançar.
Como a gente vai implantar esse programa tão bonito que o senhor falou para a gente, mas sem professores, ou sem professores qualificados para desempenhar esse papel? A senhora comentou muito bem, né? Quem é o herói no ensino? É quem segura a canetinha na mão da criança e ensina as primeiras letrinhas, os foneminhas. Não tem bala de prata. Tem uma série de ações que já estão documentadas e sendo implantadas. Então, foi feita uma reformulação no ensino fundamental. Foi feita já uma reformulação na Política Nacional de Alfabetização, acabando com o dogmatismo e falando, pode adotar o que quiser desde que tenha critério científico. Prova que funciona. Carreira de professor. Foi valorizado o professor universitário. Eu sou um professor universitário. E o professor do ensino fundamental não foi. Um professor do ensino fundamental, ele ganha na média no Brasil R$ 2.100. É isso que ele ganha. Quando o município paga na hora certa, etc. e tal. Um professor de uma universidade federal ganha de 15 a 20 mil reais se tiver dedicação exclusiva. Um professor do ensino fundamental, ele tem que passar pelo menos 20 horas dentro da sala de aula dando aula. Esse professor que ganha quase 10 vezes mais que o professor herói, 8 horas por semana. Então, assim, não tem que atacar o professor do ensino universitário. A gente tem que buscar o quê? Resgatar o do ensino fundamental. Como? Primeiro, valorizando a profissão. Como? A gente está criando aqui, a Priscila não vai deixar eu falar, a gente está vendo um programa de incentivos por performance para o professor. Performou, se atualizou, não faltou, a gente está vendo como recompensar esse professor. A segunda coisa... Mas o professor lá do ensino... Fundamental. Agora, como é que vai ser? Deixa eu só terminar. O professor do ensino fundamental, a senhora tocou num ponto muito importante. Ele tem uma formação. Para você melhorar o resultado final, que é um bom professor, você precisa mexer na formação e estimular os melhores alunos a serem professores. Hoje, pelas notas, os piores alunos são os professores. A gente tem que tornar o ensino básico, ser professor do ensino fundamental, ser atrativo, trazer o jovem brilhante para ser professor, impedir o pior aluno de ser professor. Agora, mas isso é ditatorial. Não é ditatorial. Se você não tem condição mínima de ler e escrever, como é que você vai ensinar? E o que é ensinado? Porque você comentou muito bem, a distância ou presencialmente é muita teoria. E a gente vê em locais que deram muito resultado, a Ásia, Singapura fica na Ásia, já vamos falar. Ministro da Educação não sabe onde fica Singapura, já vamos falar. Portugal, você introduz aspectos técnicos de como ensinar. E não a história da filosofia, do ensino e da educação do oprimido. Como é a primeira aulinha, como você segura, como você vai, passo por passo, foneminha por foneminha. Terminou, não. Didática, né? Se chamava didática essa disciplina. É um mundo que a gente está falando. Terminou isso? Não. Tem mais uma coisa grave. Gravíssima, cruel, injusta, assim, revoltante. Cientificamente está provado que você tem que estimular a criança intelectualmente nos primeiros anos. Foneminha, segurando a caneta. Por isso que o filho da classe média, o filho do rico, vai para a pré-escola, vai lá para o segundo ano, já está lá, para primeiro aninho já está sendo estimulado, ele chega segurando a caneta e quase todos alfabetizados no primeiro ano. E o filho do pobre? O filho do pobre não tem creche, não tem pré-escola. Por quê? Porque não era prioridade. Não dá para doutrinar, não dá para colocar bilhões
não dá para fazer manifestação com as crianças da creche. As crianças da creche não vão queimar pneu na via pública. Ministro, eu preciso te interromper, porque o meu tempo na TV, o meu tempo na TV acabou, mas a gente vai continuar no Facebook aí mais um tempinho com o ministro, então o senhor vai poder falar sim. A gente fica por aqui, CB Poder volta na TV na segunda-feira, 1h20 da tarde, claro, eu te espero. Facebook do Correio Brasiliense agora, continue aí com a gente, porque a gente continua por aqui. Mas eu posso falar tchau? Imagina, nunca ouvi Agora, isso. ministro... Podemos continuar? Podemos voltar no Facebook. Ministro, o senhor falou aí muito agora da alfabetização. A gente teve agora a Conferência Nacional de Alfabetização, né? Terminando hoje, se eu não me engano, posso estar enganada com essa data. O que de prático o governo apresentou lá nessa conferência, exatamente para esses meninos pequenininhos que vão aí tentar fazer a letrinha, que precisam aprender os foneminhas? A gente está desconstruindo, primeiro, os dogmas. E segundo, a gente está trazendo todas as experiências que dão certo lá fora. Portugal era um dos piores países na Europa. Em 4 anos, empatou com os melhores. Por isso que quando no começo a gente estava no intervalo, você me falou, será que eu ainda vou ver isso? Eu falei, olha, se você não pretende se matar nem perder sua visão... E a gente ficou de fazer uma aposta. Porque eu acho que a gente não vai ver esse salto na educação do Brasil ainda em 3 anos. Ô, louco. O senhor está dizendo para mim que vai. Ô, louco. E a gente fez uma aposta aqui. Ministro, a minha preocupação, por exemplo, nessa questão do salto, é também a questão orçamentária. Sim. A gente teve um descontingenciamento, mas Sim. esse valor ainda não é suficiente para dar aí esse fôlego todo que a educação precisa. Para o ano que vem, o orçamento já vai ter a obrigatoriedade de liberação das emendas de bancada dos congressistas. Inclusive, eles já querem pegar uma parte desse dinheiro da sessão onerosa, que vai sair agora, já para colocar na execução dessas emendas. Essas emendas não são todas, talvez tenha algumas, mas a maioria é para infraestrutura, não sei o que, é para outras coisas. Eles não costumam investir muito aí nessa coisa na área de educação. Não. Eles investem bastante na estrutura do ensino, da educação. Foram feitos muitos investimentos nas universidades, nos institutos federais. A gente agora vai aumentar muito, com o dinheiro recuperado da Petrobras, aquele 1 bilhão que recuperaram do roubo de um partido que começa com P e termina com T, lá do Petrolão. Esse 1 bilhão... Também. Oi? Teve outros. Não foi só o também, PT, né, ministro? Foram vários. partidos. Não foi, é verdade. Você tem toda a razão. Foi muito. Foi um pupurri. Foi um pupurri de Foi um partidos. pupurri de partidos. Mas, enfim, a gente vai gastar com creche. Qual é o problema? O problema é que hoje o maior custo fica no folha de pagamento, nas pessoas, na merenda. E isso tem baixo controle. Né? A forma como a gente não gasta pouco com ensino e educação no Brasil, a gente gasta muito. Que a gente gasta mal, de forma ineficiente. OCDE. Nós estamos na média da OCDE. A gente está acima. A gente está gastando 7% do PIB. A média da OCDE é abaixo de 6%. Então, detalhe, o problema é sem relação ao PIB. O problema é gestão, porque a gente gasta muito, mas não tem resultado. Gestão e escolhas. Gestão porque o que a gente coloca sai pouco resultado. Eu vou falar das duas coisas. E em números absolutos também. Em dólar, a gente gasta... o nosso aluno na universidade, em dólar, custa mais do que o aluno na Coreia, do que no Chile, do que em Portugal, na Itália. E no ensino fundamental, a gente gasta mais do que Uruguai, do que Colômbia, do que Peru, do que Argentina. A gente está empatado em dólares com o Chile, que é o melhor colocado na América do Sul. Então, assim, o que acontece? São escolhas ruins e técnicas muito ruins. Se vocês quiserem, eu posso falar por quê. Uma universidade federal, o orçamento de uma universidade federal no Brasil, das maiores, é tudo acima de 3 bilhões de reais. Saiu até uma matéria aí no Globo falando que não é. É sim, vai checar, está na internet. Mais uma mentira que a gente vai desconstruir. Não é uma só que tem. 3 bilhões de reais, eu boto todas as crianças na creche que precisam ser colocadas no Brasil. Por ano. 3 bilhões. Uma! São 70 universidades que a gente tem no Brasil. Se fala muito na pouca produtividade do professor de universidade. Confere, senhor? Confere não somente do professor, mas uma coisa que chama muito atenção é o fracasso. É um insucesso. Além de não produzirem textos, existem áreas de excelência. A COP, na Universidade Federal do Rio de Janeiro,
ela tem que ser salva da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Porque a COP foi quem desenvolveu a exploração de petróleo em profundidade. E lá está toda a tecnologia. Qual o problema? Tem um pessoal ali que coloca a COP na frente de refém. Olha lá o que aconteceu com o museu. Quer que faça a mesma coisa com a COP? Então, assim, é uma situação muito delicada. Tem muito trigo nas universidades, importante para o Brasil, e tem muito joio. E o joio quer se misturar no trigo para usar o trigo de refém. Mas voltando, a produção de algumas áreas no Brasil é de excelência mundial. Odontologia, tem algumas áreas que são fantásticas. Mas a parte, principalmente de humanas, comparado com humanas, é horrorosa, é um desastre completo. Essa que é a verdade. Não quer dizer que não tenha pessoas boas. Tem, mas é exceção, não a regra. E para fechar, só para ter em perspectiva, além de ser caro, a taxa de insucesso. Se nós diminuíssemos a reprovação do ensino fundamental e médio em 70%, nós teríamos uma economia acima de 10 bilhões de reais por ano. Nas universidades, um estudante universitário, para pendurar o diploma na parede, custa, federal, 450 mil reais a 500 mil reais para o contribuinte, para o pagador de imposto. Por ano? Não. Não, a experiência toda. Por que isso? Porque ele custa aí, dependendo da universidade, 50 mil reais para estar dentro da sala de aula. Só qual o problema? Mais da metade desiste. É isso mesmo. Mais da metade dos alunos que entram desistem do curso. Com isso, eu quero saber o produto final, quem se forma. O custo daquele aluno formado, eles ficam na média mais de 6 anos, é elevadíssimo, é uma loucura o que você tem. Estamos falando de 500, 550, e aí vem mais os doutos, esse grupo de mentirosos que falam, não, faculdade de filosofia, de antropologia é barata. O professor ganha a mesma coisa. O professor de medicina ganha a mesma coisa que o professor de antropologia, a mesma coisa. E o aluno de medicina não desiste do curso. O aluno de medicina tem uma desistência inferior a 10%. Já dessas carreiras exóticas, a desistência é na Lua. Mas então, o elas que são acontece? importantes também, né, Não ministro? será- Mas elas são importantes também, né, ministro? São importantes. Eu não tenho a menor dúvida. Agora é o seguinte, filosofia é um negócio importante pra qualquer área. Eu estudo filosofia. Se a senhora quiser discutir aqui, eu até vou falar da linha aristotélica, platônica, São Tomás de Aquino, René Descartes, niilismo, eu discuto com a senhora, não tem problema. Só que, desculpa, não é com 18 anos, com o dinheiro do pagador, com o meu dinheiro que o filho do cara ali vai estudar filosofia. É um curso para quem é mais velho, é um curso para quem já tem uma carreira, já tem uma profissão, já está ganhando do próprio bolso, e aí ele pega esse dinheiro e vai gastar. A gente não vai fazer nenhuma mudança, todos os contratos, tudo vai ser respeitado. Seja, mas quem a já minha está opinião, matriculado nessas disciplinas fica tranquilo. vão conseguir fazer. Fica tranquilo. Como livro didático, se eu pudesse fazer alguma coisa a forceps, era cancelar os livros didáticos, os piores que a gente ainda tem contrato para mandar. Agora, objetivamente falando, tudo vai ser mantido. O dinheiro a mais que entrar no MEC, durante a gestão Bolsonaro, a prioridade vai ser para o filho do pobre aprender a ler e escrever. Para o filho do pobre poder aprender um ofício e não depender do Bolsa Família, para um vagabundo depois ficar falando que se não votar em A, B ou C, vai tirar o Bolsa Família deles. Então, assim, esse é o desafio que a gente tem na mesa. Ministro, voltando às humanas, tem a ver o fracasso dos estudantes nas humanas com os alunos, com a qualidade dos alunos que entram nas humanas? Porque os melhores alunos entram disputam vaga na medicina, na odontologia, na engenharia, no direito, e os que não conseguem passar nessas áreas optam por filosofia, sociologia, letras, história, geografia. Olha, eu não diria que a qualidade é o corte ao aluno. Eu sou professor federal. Quando eu pego, eu acho que, por exemplo, uma das coisas que a gente vai investir muito é em exames para ver como o professor está ensinando. Eu pego uma classe, ou pego um curso, onde
70% dos alunos desistem do curso, a culpa não é do aluno. Tem alguma coisa Desculpa. errada. Alguma coisa errada, tem razão. A culpa é dos professores, do diretor e dos professores. Ministro, nosso tempo acabou. Muito obrigada. Eu que Fique agradeço. aí ainda, que a gente ainda vai sair aqui, senão você ainda vai cair da cadeira. Calma aí, não se Ministro da apresse. Educação cai. Pois é, não se apresse. CB Poder fica por aqui, a gente volta segunda-feira, 1h20 da tarde, eu te espero. Tchau.